Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o primeiro episódio do W6 Insights da nossa empresa W6 Industry Dynamics. E eu me chamo Bruno Seco, sou gerente de relacionamento e estarei mediando a nossa conversa de hoje. Bom, nesse episódio iremos abordar o tema Thought Leadership, que seria liderança de pensamento, que nada mais é do que a expressão de ideias que demonstram que você tem experiência em determinado assunto ou setor. E nada melhor para falar mais sobre isso, trazemos aqui o nosso CEO and Founder, Lohan Mariano. Fala, Lohan, tudo bem com você? Tudo bem, Bruno? Bom dia. Muito Bom obrigado pela dia, eu que oportunidade. agradeço. Que isso? Bom, nós queremos agradecer a sua disponibilidade de estar presente aqui e para compor ainda mais valor ao nosso W6 Insight, hoje teremos conosco um convidado muito especial. Ele que é muito importante em uma empresa do setor global e referência no nosso tema Thought Leadership. Estamos aqui com o diretor de Procurement da África e do Oriente Médio da nossa multinacional Pfizer, o nosso querido Eduardo Mutari. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Tudo É um bom? prazer ter você no nosso podcast. Fique à vontade. Não, o prazer é meu. Obrigado você, Bruno, pelo convite. Obrigado, Lohan. Prazer aí estar com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento, de experiência. E para mim é muito bom, muito prazeroso estar aqui podendo conversar com vocês. Obrigado pelo Bom, convite. que isso, a gente que agradece. Bom, Eduardo, depois dessa apresentação, eu vou pedir para você contar um pouquinho do seu cargo em si, aonde você está vivendo atualmente trabalhando pela Pfizer. Pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, claro que sim. Bom, eu sou diretor de compras, como você falou, diretor de compras da Pfizer, responsável pela África e Oriente Médio e pelo Golfo também, tem uma parte ali de Golfo. E por uma decisão estratégica da Pfizer, a gente decidiu mudar o nosso hub de operação para Grécia, bem específico em Tessalonique, e eu fui transferido de São Paulo para Grécia, então, desde fevereiro desse ano, né, de 2022. Estou morando em Tessalonique, sendo uma experiência muito bacana, muito diferente, com alguns probleminhas com o grego, né, para conseguir falar, grego é quase impossível, então a gente tem que reforçar um pouco mais o inglês. A mímica é bom, também funciona bem, também mímica. Mas, assim, tirando essa parte, tem sido uma experiência incrível, né, de conhecer outras culturas, outras pessoas, formas de trabalho. Mas uma coisa que é muito interessante que eu percebi, Bruno, é que o nosso conhecimento que a gente consegue ter aqui no Brasil, que a gente desenvolveu no Brasil, a gente consegue implementar muitas ideias, muitos pensamentos, muitas teorias, às vezes até, em outros povos, em outras culturas, e funciona. A gente consegue adaptar, consegue. Então, acho que aqui no Brasil a gente percebe que é, é, é fácil falar, isso é um celeiro de conhecimento em compras. Sim, e é mesmo. Eu vou te falar. Quando você começa a perceber toda a América Latina, e agora estou tendo esse conhecimento mais de África e Oriente Médio, a gente tem um conhecimento muito profundo, a gente tem excelentes profissionais aqui e muita coisa sendo desenvolvida aqui no Brasil. Então, eu estou tendo o prazer de poder estender um pouco mais esse conhecimento. Então, mas para mim tem sido muito bom, experiência boa. Eu já tenho aí um pouquinho já trabalho na Pfizer já faz uns 7 anos, e como experiência de compra, já trabalho em compras em outras indústrias farmacêuticas que eu trabalhei já há mais de 20 anos, né. E também leciono faz 10 anos na Life University, sendo professor do MBA, da capacitação de compras e supply chain também. Então isso também tem sido um motivo de bastante orgulho para mim de poder fazer isso e conseguir passar um pouco o meu conhecimento para as pessoas. Que demais. Eu vou te fazer uma pergunta. Essa Fala. troca de país, quando você foi trabalhar Aham. na Grécia, teve um Uhum. choque diferente? O trabalho foi diferente? A cultura em si do espaço é diferente em si? É. Olha, eu vou te dizer o seguinte, como você disse mesmo, a Pfizer é uma empresa global, quando você está nos escritórios da Pfizer, você não sabe em que país que você está, porque eles são muito parecidos. Mas você percebe a interação com os colegas, com os gregos, o grego eu digo que é o brasileiro na Europa, né, porque é muito parecido. Faz brincadeira o tempo inteiro, estão conversando o tempo inteiro, faz piada, um tira sarro do outro, fica bravo, grita, levanta. Então é muito interessante, né. É diferente se você vai nos Estados Unidos, ou se você está em outros na Alemanha, isso é completamente diferente, tá. Eu me sinto muito em casa, né, trabalhando aqui.
Então, a atividade do trabalho em si, que é a gestão da minha equipe, né, eu sou responsável por 37 países nessa região, então, tem uma a complexidade, eu digo que é quase a mesma da América Latina, né, então, pouco recurso, pouco dinheiro, dificuldade de investimento, países relativamente pobres em desenvolvimento, como a América Latina, como na África, como isso é uma coisa notória, mas ao mesmo tempo, na no Oriente Médio você tem países extremamente ricos, né, você pega a Arábia Saudita, ou mesmo quando você está em Dubai, você vê uma riqueza muito grande. Só que você tem outras questões, né, você tem uma liberdade de expressão um pouco tolhida, então você tem toda uma questão de homem e mulher trabalhando, das liberdades, você tem uma questão que eu não percebia isso aqui no Brasil, mas uma questão religiosa, né. Você tem Hum, várias culturas, então você tem o protestante, você tem o católico, você tem a grande maioria muçulmana, você tem as pessoas que são os ortodoxos, então, com isso, parece assim: "Ah, não, tudo bem, cada um tem sua religião". Não, isso impacta direto na cultura, com porque certeza. eu tenho que tomar muito cuidado no momento que eu estou escolhendo líderes e liderados, porque não é uma coisa simplesmente de você falar: "Ela é competente ou não", eu tenho que avaliar o gênero, eu tenho que avaliar a religião, eu tenho que avaliar a compatibilidade que existe entre um país e o outro, porque parece que não, mas existe um Sim, problema de relações, né, a Europa ela sofreu muito, né, a Europa e principalmente o norte da África, sofreram muito com guerras, batalhas, invasão e não sei o quê, e isso impacta até hoje. Para a gente no Brasil, isso não faz sentido, né. Na hora que você vai para lá, você percebe isso. Então, eu diria que meu trabalho continua o mesmo, mas entraram muito mais variáveis para eu tomar decisão. Ou para montar meu time, ou para uma negociação, então eu tenho que considerar se existe uma relação com o governo, como que é essa relação, como que é toda essa engenharia toda, né. entendi. Não é simplesmente eu chegar e vou negociar, eu tenho que tomar cuidado, porque quem vai tomar frente de uma negociação? Eu tenho que avaliar o gênero, eu tenho que analisar a Sim, região e eu tenho que analisar a religião. toda uma Parece uma análise minha SWOT em cima. exato, para você Bem, conseguir porque às vezes você pode perder uma negociação simplesmente porque uma região não gosta da outra, ou eu não concordo com aquela religião, então eu perco a negociação, porque você cria um bloqueio, sim, não comercial, você cria um problema, de relação humana antes. Então é uma questão que tem que ser avaliada. E o conhecimento ele vem, né, ele vem com a com certeza. experiência, o conhecimento ele vem nesse momento. Não é à toa o nosso tema, Thought Leadership. Isso é interessante você falar, essa análise que você faz interna para saber tomar suas decisões. Essa apresentação que você passou para a gente foi muito bom conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco da sua vida pessoal também, e esse choque cultural que você teve em entender o setor que você está atuando. E aproveitar esse gancho também, eu queria pedir para o nosso CEO e founder se apresentar um pouquinho, falar em si um pouco sobre ele, um pouco sobre como ele construiu a W6 em si. Lohan, agora eu deixo em suas mãos essa apresentação sobre você e sobre a empresa. Fica à vontade. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Eduardo. Eduardo, eu conheço o Eduardo há muitos anos. Ele é, fez, acho que o primeiro evento, se não me engano, ele palestrou, foi em 2014, 2015, São Paulo, quando a gente trouxe o Supply Chain Summit, e eu tive a oportunidade de moderar alguns painéis, ser host, moderar painéis, eu acho que o legal, né, de estar aqui com o Eduardo, eu acho que a gente queria convidar ele para estar nesse primeiro episódio, porque o Eduardo sempre mostra, né, liderança de pensamento, compartilhando conhecimento. Então, isso eu acho que para mim, tem muito valor. Porque um líder de pensamento não é alguém que sabe muito, é alguém que sabe muito e sabe inspirar as pessoas, sabe dividir esse conhecimento. Então, muito legal, Eduardo, você está aqui. Sobre mim, eu fundei a WC, eu morei em Londres quase 18 anos, atualmente moro no Brasil, em Santa Catarina. Para mim foi difícil essa mudança, primeiro ano, sair, né, de uma cultura totalmente diferente, onde eu passei praticamente metade da minha vida.
aprendi muito lá, e fundei a W6 em Londres, e hoje em dia a gente está, nossas operações para a América Latina estão todas aqui no Brasil, Brasil, América Latina. A gente tem uma série de eventos focados em setores, mas uma coisa que sempre me inspirou fazer eventos é justamente para proporcionar uma plataforma para líderes que tem como tem dentro do seu DNA não somente fazer coisas novas, coisas disruptivas, mas também trazer conhecimento, benchmarking. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a W6 faz, o que ajuda muito os líderes a poder olhar para o que eles fazem e medir isso versus melhores práticas do mercado. E eu acho que, sem dúvida, quando a gente faz eventos, quando eu penso em trazer um evento novo, ou convidar as pessoas, ou agenda, é sempre com isso em mente, né? Da gente compartilhar conhecimento. Porque muitas coisas complexas de indústrias, de conhecimentos, elas não estão em sites de notícias, elas não estão em livros, elas são apresentadas, mostradas e compartilhadas muitas vezes em grupos, comunidades, eventos. Então, eu acho que o fundamental, e eu acho que esse tema é muito importante, porque a gente vê, sempre que a gente vai fazer um evento, a gente começa a entender, não importa o setor, quem são os líderes de pensamento, quem são as pessoas que vão doar o seu tempo para aprender, mas também para ensinar, como o Eduardo faz. Então, acho que isso... e eu sempre vi nas empresas que eu trabalhei, onde eu fui aprendendo, né, sobre o que realmente é importante para as empresas, que conteúdo, trazer um conteúdo relevante, é o que dá resultado, é o que inspira, é o que, se uma empresa é uma fornecedora, é o que vende, não produto. Falar sobre produto, serviço, não vem. É sobre se posicionar como alguém que está ali, não para somente para absorver algo, mas para resolver os desafios e para trazer ideias. Então, eu acho que o DNA da W6 é esse, e é o que a cultura, né, de liderança, de pensamento, de thought leadership, que a gente quer trazer, incentivar os líderes, porque, acredite ou não, Bruno e Eduardo, tem muitos líderes que têm muito conhecimento, só que eles, às vezes, não têm tempo, ou não querem, ou não é a prioridade. Eu acho que o meu papel, muitas vezes, é incentivar esses líderes a se posicionar e a ensinar, aprender, ensinar. Mas eu acho que é parte de uma jornada, tem a ver com cultura, tem a ver com mentalidade, com muitas coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o que é um thought leader, né? E como a thought leadership, ou liderança de pensamento, pode beneficiar, né, o negócio, a pessoa, e por que isso é importante. Mas, em resumo, é isso, Bruno. E muito feliz de estar aqui com você, com o Eduardo. Acho que... É legal. E assim a gente dá início a esse episódio, contando um pouco também, o Lohan, ele postou um artigo de Thought Leadership esses dias no LinkedIn, e eu vou dar até a fala para o Lohan contar um pouquinho desse brainstorm que ele teve, de chuva de ideias em si, para criar
esse artigo e postar. Lohan, fala um pouquinho para a gente o que te inspirou para contar esse artigo, para expor esse artigo para a gente. Sim, Bruno. Eu acho que o artigo eu olhei porque hoje em dia o que que eu vejo? Todo mundo está nas mídias sociais, todo mundo está falando um monte de coisa, é blog ali, é blog aqui, a gente é inundado com pessoas falando sobre temas. Só que um líder de pensamento, um top leader, ele não é alguém que só vai no YouTube ou no Instagram e faz um post falando sobre um tema. Top leadership é algo que se conquista, que a pessoa se transforma no líder, porque não é só para as câmeras ou para as mídias sociais, é algo que vai muito mais além, e eu acho que ele vai tão além que ele tem que refletir tanto na vida profissional como na vida pessoal. Então, é uma posição da pessoa, de organização também, e eu tive pesquisando um pouco também quem são, como surgiu isso, né? Na Inglaterra, nos eventos que eu trabalhei mais de 18 anos, o pessoal é muito preocupado com top leadership, porque você vai para eventos e você vê o sério que é ser um líder, ser respeitado, ser reconhecido, não somente a pessoa, mas as organizações. Então, mas isso não acontece do dia para a noite. Não é postando em redes sociais ou é algo que se conquista, é algo que alguém que conhece a empresa ou a pessoa, ela automaticamente, o nome daquela empresa ou daquela pessoa vai ser relacionado com liderança. Mas isso é algo que se conquista e é algo que você não tem como você falar, eu sou um líder de pensamento. Você vai ser reconhecido como líder de pensamento pelas suas ações, pela muita coisa. Mas um líder de pensamento é um especialista de algum setor que compartilha o seu conhecimento com o público, com o público, com o objetivo de ensinar e agregar valor às pessoas e a um setor como um todo. Inovação, eu acho que é uma parte muito importante, né? Porque os líderes de pensamento, tanto as pessoas como as empresas, elas trazem inovação, elas trazem ideias disruptivas também, elas são as pessoas que eu coloquei lá no meu artigo que muitas vezes o pessoal levanta as sobrancelhas, né? O que essa pessoa está falando? Isso, o que é isso? É tão novo, é tão legal que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas eu acho que eu tive olhando, historicamente, o Eduardo estava falando dos anos 90, quem eram os líderes de pensamento? Se resumia basicamente as consultorias, como a McKinsey, a Boston Consulting, a Deloitte, a EY, mas as empresas traziam essas consultorias para ajudar elas, mas eu acho que o que começou a acontecer depois dos anos 90 os líderes das empresas começaram a ver que para ser um líder de pensamento ou empresa, elas tinham que fazer muito mais, elas tinham que inspirar tanto seus colaboradores como as pessoas que dependem daquela empresa também, ou que compram produtos, serviços. E aí eu acho que de lá para cá
a gente começou justamente, né? Acho que Eduardo é um exemplo perfeito de alguém que começou a ver a importância tanto de compartilhar e também aprender, né? Ir a eventos, se disponibilizar a falar, porque eu acho que isso essa colaboração, tudo isso é algo muito legal e é o que move as empresas, é o que ajuda realmente as empresas a serem empresas melhores, inovadoras e trazer valor também para os seus acionistas, para os seus colaboradores. Mas eu acho que isso é algo que se conquista tanto para empresas como para pessoas. É uma jornada. E eu acho que não é eu falar que eu sou um thought leader, as pessoas vão reconhecer você. Então, quando eu pensei em fazer isso, eu reconheci imediatamente o Eduardo. O Eduardo é uma pessoa que está sempre disponível, está compartilhando, respeitada. Então, eu acho que é uma jornada. Mas a gente vai falar sobre um pouquinho como isso pode ser conquistado, né? Mas eu acho que isso tem que estar no DNA da empresa e das pessoas também. Não é algo que pode ser forçado ou a empresa querer fazer as coisas só pensando em monetizar. É algo que tem que ser natural, está dentro do Sim. DNA da empresa e pessoa. É o carisma em si também, o conhecimento que você passa ao seu colaborador ou às pessoas que te valorizam em si, esse carisma que volta para você, esse carinho que volta para você te torna um thought leadership. Eduardo, sobre o que o Lohan falou em si, como a gente pode agregar mais valor, ou a sua experiência em si, como você introduz isso no seu trabalho, pode contar um pouquinho para a gente? Posso contar sim, cara. Eu queria voltar, eu não vou contar uma longa história, mas é uma história curta, Fica à vontade. mas que é legal de contextualizar e de motivar um pouco as pessoas a repensarem um pouco, né. Eu lembro super bem que há 10 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, a gente sempre tem essas reuniões de feedback com o chefe, né. E um dos feedbacks que eu tive do meu chefe foi: "Putz, você precisa melhorar a sua apresentação, porque as suas apresentações não são tão convincentes, você precisa melhorar a forma que você se expressa, melhorar blá-blá-blá". Tá bom. Puta, aí comecei a pensar, buscar e não sei o quê. Bom, e resumindo, eu não consegui achar um caminho, né. Só que aí eu comecei a ver, eu percebendo, e foi no momento meio que estavam começando isso, como eu falei, 15 anos atrás, os eventos, muitos eventos, não sei o quê. Então eu comecei a ver: "Puxa, que legal esses eventos, que bacana", não sei o quê. Começava: "Puta, mas nunca, não vou ter coragem de fazer isso", porque, pô, tinha umas timidez, não queria fazer. E aí conversando com o meu chefe sobre ele, ele falou: "Olha, isso aí pode ser de repente um bom caminho para você. Pode ser um bom caminho para você se expor, você passar e você vai começar a praticar isso". Falei: "Bah, bacana, tá bom". Bom, entrei em contato com outro, bom, resumindo, bum, peguei, fui fazer uma apresentação. E aquelas roubadas, né, fui numa que tinham 600 pessoas, minha primeira apresentação que eu fiz, isso em 2008, por aí. Cara, eu suava da cabeça ao pé, só que eu terminei com um prazer enorme, né, de hora que eu desci de lá, as pessoas vieram conversar comigo, falar comigo, vieram me perguntar e não sei o quê. E aí eu comecei a pensar: "Pô, mas as pessoas, puxa, que legal". E aí eu comecei a me desenvolver nisso, eu gostei. E aí comecei a me desenvolver oferecendo, algumas palestras, montei palestra, fui não sei o quê. E aí um cara que é hoje, né, o presidente da Live University, ele me convidou para dar aula. Eu falei: "Não, que dá aula? Você tá louco. Não, não, dá aula, tá louco, não". "Não, mas é bacana, você tem um jeito, vai lá". E eu comecei a falar: "Tá bom, vou dar aula". Aí veio um estágio muito interessante, porque no momento que eu comecei a dar aula, eu percebi que aí já não era mais um problema de desenvolver a minha parte de apresentação, porque eu já tinha conseguido superar isso, mas sim de você ter, sei lá, 50 olhos olhando para você e você ficar com aquela turma por 3 horas e você, no final, as pessoas falarem:
Meu, que legal, professor, eu vi isso, não, que legal. E aí você começa a ver que você está realmente impactando positivamente na vida das pessoas. Você está transformando a vida das pessoas. E aí, nesses 10 anos de aula que eu dou, eu vejo pessoas que falam, puxa, obrigado, Edu, que legal, eu estudei com você há 5 anos atrás, hoje eu sou gerente, não sei o quê. Olha, hoje, puxa, as tuas aulas foram muito, eu lembro muito de você quando eu estou fazendo alguma coisa assim, assado. Então, esses mais de 1.000 alunos que eu já dei aula, eh, se tornaram amigos, se tornaram profissionais que hoje ainda me escrevem pelo LinkedIn para a gente se trocar ideia, pedir opinião, mas eu vejo quanto eu consegui impactar na vida dessas pessoas. Então, de novo, eu volto para o mesmo ponto. Acho que de você ter a humildade de falar, deixa eu lá dividir um pouquinho do que eu sei com essas pessoas, e isso foi me tornando uma pessoa que, muitas vezes, como o Lohan fala, é uma referência. Puxa, vamos escutar um pouquinho de compras? Ah, fala com o Edu lá porque ele conhece, ele manja bastante esse assunto. Ah, vamos falar com ele porque pode ser que isso seja interessante de a gente escutar o que ele tem para falar, porque ele tem um conhecimento já de bastante tempo. Então, esse é o que o Lohan falou. Eu acho que esse líder de pensamento é uma. Eu acho assim, eu de forma nenhuma eu me considero isso. É uma coisa que eu chegar amanhã e falar, não, eu sou influencer, agora eu vou ser influencer. Não, eu acho que você chega nesse ponto, né? As pessoas te colocam nesse ponto, apesar de eu achar que eu preciso aprender muito ainda, né? Então, para mim, esse processo, cada vez que eu dou uma aula, Bruno, eu percebo que eu aprendi mais. Então, Sim. ah, dar aula para mim foi a melhor forma de eu poder me tornar um muito melhor profissional. A minha vida profissional, ela realmente deu uma alavancada no momento que eu comecei a dar aula. É muito interessante, porque eu aprendi mais, eu tive mais prazer, eu tive mais orgulho de fazer o que eu fazia, e ajudando as pessoas a crescerem, eu cresci junto. A gerir pessoas, a conhecer mais sobre o ser humano, a conhecer sobre mais as organizações, porque se eram 1.000 pessoas, eu tive 1.000 feedbacks ou eh, apresentações de 1.000 empresas de como eles faziam, e aí eu pensava, como eu vou fazer? Eu vou fazer diferente para isso não acontecer na minha empresa, ou eu vou copiar porque eu gostei do modelo. Então eu uso ainda hoje Sim. todos esses insights que eu recebo em aula para tocar. Então eu acho que hoje eu entrego mais valor para minha empresa que eu trabalho hoje do que eu entregava antes sem ser professor. E engraçado, né? Então, pelo meu compartilhamento de conhecimento, eu estou aprendendo mais e entregando mais. E é esse que é o bacana, e é isso que eu tento fazer com as pessoas no momento que eu estou numa palestra, conversando, que eu estou aqui dividindo isso com você, para que você pense nisso, que as várias pessoas que estão aqui escutando a gente possam falar: poxa, eu nunca pensei por esse lado. Pô, que legal, consegui fazer isso na pessoa, já fiz alguma coisa que vai ajudar a pessoa a fazer diferente. Você não ficar, porque a área de compras, Bruno, é uma área muito mal vista nas empresas. Ainda tem uma Eu te questão de entendo. corrupção, ainda tem uma questão de, você não, todo mundo sabe comprar. Minha mãe compra, minha mãe vai na feira, ela Sim. compra tomate. A outra fala, mas o que você compra? Você ficou o dia inteiro comprando, o que você compra? Né? Mas o que é compras, né? Então, é assim, é uma baita profissão que me trouxe tudo que eu tenho na minha vida, muito êxito, muito legal, me deu milhões de oportunidades, porque eu transformei isso de uma forma profissional. Negociação é uma Sim. ciência, gestão de fornecedor é uma ciência, gestão de categorias e geração de estratégia é um conhecimento, é uma ciência. Então, no momento que você põe esse valor, você transforma a forma, você sente orgulho do que você está fazendo. E é isso que eu quero, isso que eu tento passar para os meus alunos, de passar esse conhecimento, esse orgulho de eles trabalharem nessa área e fazerem eles prosperarem como eu prosperei. Então, acho que é muito mais isso que eu tento passar para as pessoas. Tá? Eu entendo 100%, ainda mais. E você está em constante evolução, o mundo está em constante evolução, a gente está Exato. aprendendo o tempo inteiro. Então, um líder de pensamento nada mais é que uma pessoa que está aprendendo o tempo inteiro e se posicionando perante esse aprendizado. E você falou uma coisa Questionando muito esse importante. aprendizado também, né, Isso. muitas vezes, né. Com humildade também, porque você está passando isso Claro. ao próximo, você está compartilhando essa experiência ao próximo e absorvendo a experiência dele. Não deixa essa. É. Para mim, é um lugar privilegiado onde essas pessoas se encontram, onde você se encontra. Eu acredito que vocês acreditam também que o LinkedIn, por ser uma plataforma abrangente de currículos em si, ela é amplamente onde você pode fazer essa prospecção. E eu uso todo dia o LinkedIn em si, eu prospecto muito por lá, eu troco
muito conhecimento por lá e ele é revolucionário no meio corporativo. Eu acredito que todo mundo sobre o LinkedIn tem essa concepção. Você utiliza o LinkedIn para trabalho, para entrar em contato com seus fornecedores e tudo mais? Então, acho que tanto o Lohan e o Eduardo fazem isso, correto? Correto, super. Lohan, se Correto. quiser falar primeiro, vai lá, vai, Fique à segue. vontade, Lohan. Eu uso o LinkedIn muitos anos. Eu percebi que eu não tenho muito interesse em redes sociais normais, né? Eu foco mais no LinkedIn, que né, eu sou daquelas pessoas que vive, respira, fala o tempo inteiro só de uma coisa. Eu não. Minha vida é isso, né? Eu dediquei minha vida a isso, então o LinkedIn é o que eu uso. E eu vejo né, o LinkedIn como uma plataforma muito legal, onde eu vi líderes se desenvolver, eu vi pessoas, né? O crescimento, não só nos nossos eventos, participando, como Eduardo, mas eu vejo assim que as pessoas que realmente tem uma consistência, né, em trazer conteúdo, em compartilhar, muitas vezes elas vão estar no LinkedIn. Então, para mim, o LinkedIn é uma plataforma que é muito focada em liderança de pensamento, que eu vejo lá, eu acompanho pessoas por anos lá, e eu consigo ver a evolução. Eu acho que diferente de outras redes sociais, onde é mais um momento, né? A pessoa vai lá, posta alguma coisa lá, depois a pessoa some, ou ela postou alguma besteira, ou ela falou alguma coisa, ou alguém criticou. O LinkedIn, não, acho que já é mais, eu vejo lá, as pessoas não postam da vida dela, é mais sobre negócios, sobre coisas, né, que realmente deveriam ser. Então, eu gosto muito e eu respeito muito e vejo lá as pessoas, né, crescerem e se transformarem, né, em líderes de pensamento usando essa plataforma. Então, eu sou Expondo o pensamento. fã do LinkedIn. Sim, expondo esse pensamento. Eu acredito que você utiliza o seu LinkedIn, Eduardo, em si, para expor seus pensamentos, atingir um público maior em si também, expor suas ideias e trocar ideias também, correto? Correto, correto. Não, Mas tem não muito, é tanto mais quanto eu abrangente. gostaria, cara, porque eu acabo não tendo muito tempo de fazer isso, mas eu gostaria de fazer mais, né? Gostaria de fazer Sim. mais. E demanda um tempo, porque na realidade, no momento que você posta, feito o Lohan fez, ele faz um artigo muito bacana, consistente, começa. Eu acho assim, não é simplesmente eu jogar ali, você está jogando aquilo para o mundo. Então, no momento que você joga isso para o mundo, você tem que estar preparado para todos os tipos de feedback, respostas e perguntas e vem. Então, isso começa a te demandar um tempo, porque começa, Edu, mas você acha isso mesmo? Ou, eu não concordo com isso por causa disso, disso, disso. Afinal, já que ela colocou isso, eu preciso me posicionar também, de dar o meu ponto de vista, falar, não, você tem razão, ou não, eu penso diferente, papai, então vem outra. Então, isso é uma bola de neve. Eu tenho hoje mais de, acho que uns 8 mil, 10 mil pessoas me seguindo. Então, quando eu acabo postando alguma coisa, você tem uma repercussão grande. Então, se eu vejo lá, Sim. você vê, num negócio você tem 5 mil, é pouco. No business, no mundo corporativo, não é tão pouco. Claro, você pega uma Jade Picon, ela tem 10 bilhões de Nossa, nem pessoas, fale. não é isso que eu estou falando. Mas você toma um tempo, e aí, se você não responde, você não está se posicionando. Se você É isso. responde e não vai muita linha, aí continua o debate. Aí você está no dia a dia do trabalho, você não consegue fazer isso. Então, eu deveria ser mais ativo, mas eu te digo que me dá um pouco de preguiça às vezes, e eu precisaria ser mais ativo nisso, né? Vou te falar a verdade. Mas hoje Não, o LinkedIn eu uso muito. Primeiro, para compartilhar oportunidades de trabalho, porque eu sei que tem muito, muito, muito comprador que me segue, ou muitos profissionais de compras. Então eu quero sempre que chega, porque como eu estou conectado com várias empresas, então chega de várias empresas boas, e quando eu vejo que é coisa legal, coisa séria, eu compartilho. Então as pessoas podem ter oportunidade de se candidatar a essa posição e irem buscar isso. Uma outra coisa que eu faço é
perguntar também um pouco sobre, que eu trabalho muito sobre com desenvolvimento de pessoas, né? Então, para mim, na hora que eu olho uma posição, eu tento olhar muito o que essas pessoas, o que essas empresas estão pedindo. Quais são os requerimentos que essas empresas pedem? Pede inglês, que tipo de habilidade, soft skill, hard skills? E eu reforço isso nas minhas aulas, de falar, pessoal, olha isso daqui que estão pedindo. Então, o que a gente está conversando aqui é para conectar. Então, eu tento fazer de uma forma muito mais como um paizão ou um professor para ajudar eles do que um diretor de compras da Pfizer, me posicionando com o posicionamento da Pfizer. Eu me posiciono muito mais como professor do que como profissional da Pfizer. Pode ser que eu precisasse melhorar um pouco isso, mas eu acho que a ferramenta é sensacional. Acho que é uma democratização de pensamento, é uma Sim. oportunidade que você tem enorme. Eu sou da época que você procurava emprego no Estadão no domingo, né? Ainda os recortava, não sei o quê, mandava pelo correio o currículo. Então, isso aqui é uma maravilha. É sensacional. Eu acho que a Agilidade. ferramenta é sensacional, maravilhosa. Acho que deveriam ter mais, inclusive, desse tipo. Mas é muito bacana, eu uso bastante. Acho que mas é um lugar bacana de utilizar. Claro, de novo, como o Lohan falou, tem muito lixo, tem muita porcaria, tem muita gente que se Sim, temos que saber auto-nomeia. filtrar. Exatamente, a pessoa usa isso muito mais como divulgador pessoal do que divididor, vamos dizer assim, de pensamentos ou de conhecimento. Bom, Legal. agregando valor em si, assim, o que eu pensei, quando você posta um artigo, ensina no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma, a gente também tem webinars, aulas, você posta um conteúdo assim no Facebook, Instagram ou blogs, você consegue ter uma perspectiva, um retorno, ver se é eficaz o seu conteúdo, ver onde você pode melhorar e absorver em si a experiência. Por quê? Como você falou, você posta alguma coisa e ali você tem que ter tempo para analisar os comentários, o que as pessoas falaram. Isso é uma troca de experiência. Sim, isso total. é interessante, porque você agrega valor no seu conteúdo, aprende mais também filtrando o que as pessoas postam, porque tem muita gente que posta outros tipos de assunto em si, que não é específico que você postou, e ali a gente consegue ter um filtro e aperfeiçoar mais o nosso conteúdo. Isso é bem interessante. E pensando nesse pensamento, aproveitando as percepções especializadas dentro tipo de organização, a gente consegue construir um prestígio tanto para o nosso trabalho quanto para a nossa marca. Eu acredito que vocês aplicam isso no dia a dia, em si, utilizando as redes sociais tanto da Pfizer ou da W6 para agregar valor nos conteúdos postados e aprender também. Eu acredito que está correto, né, Lohan? Eu acho que quando a gente posta um artigo e tem esse retorno, a gente agrega conteúdo à nossa marca e aprende também com ela. Sim. Bruno, olhando para o tema, né, de thought leadership, como isso pode beneficiar, né, a empresa que você trabalha, o teu negócio, porque o thought leadership, ele te dá uma vantagem competitiva. Por quê? Porque ele gera confiança. Então, você sendo alguém que compartilha conhecimento sério, que cria conteúdo, isso mostra de uma forma quem é você. O que a tua empresa está fazendo? Ela está inovando? Ela está trazendo tecnologias, ideias disruptivas? O que ela está fazendo para ajudar não só os colaboradores, os acionistas, mas o que ela está fazendo para mudar as coisas, para melhorar, né? Então, eu acho que isso te dá você falando sobre isso, explicando, você está ajudando como um todo, e o thought leadership está ligado com confiança, tá? Então, confiança é um pré-requisito para liderança de pensamento. Com certeza. E a liderança de pensamento é a forma de construir a confiança. Então, confiança é o pré-requisito e a liderança de pensamento é a forma que você constrói essa confiança, né? Então, é algo que, como eu falei, não se constrói do dia para a noite, mas é algo que eu acho que nos anos 90, antes disso, era as consultorias, né? McKinsey, até hoje,
Deloitte, Ernst Young, e Algumas aí até hoje. eu acho que as empresas começaram a ver que a liderança de pensamento, ela te dá uma vantagem competitiva e ela inspira as pessoas dentro, fora da tua empresa a serem melhores, a fazerem coisas melhores, a estar aprendendo, compartilhando, melhorando. Mas eu acho que o que é o essencial? Líderes de pensamento, top leaders ou empresas, elas não apenas criam novas ideias, não é só criar novas ideias, é como gerar um resultado dessa ideia. Sim, tá? com Então, é certeza. criar a ideia, resultado, porque tem muitas ideias que não geram nada, só polêmica, coisas que. Mas eu acho que o real líder de pensamento é aquele que tem, ou empresa, que tem uma ideia, essa ideia vai gerar resultado, né, para a pessoa, para a empresa, para o mundo em geral, ou um setor. E qual que é o mais importante? Eu acho que para que isso tenha uma continuidade, inspirar as pessoas, né? Então, eu acho que ideia, resultado, inspiração. Então, eu acho que tem muitas. Eu acho que se eu olhar, tem muitos casos assim. Não sei, Eduardo, desculpa eu usar esse exemplo, mas, por exemplo, Não, a imagina. Pfizer, a tua empresa, ela teve a ideia da vacina, essa vacina ajudou a salvar pessoas, né? Que é o resultado, salvar vidas, pessoas, a economia poder voltar a funcionar com as pessoas vacinadas. E o que é o mais, eu acho que o mais importante também é que isso inspirou pessoas, isso deu de volta, as pessoas voltaram a acreditar, a confiança. Então, acho que é um resultado, eu acho que é um exemplo. Tem outras empresas, outros líderes, outras organizações, mas eu acho que, né, o Eduardo estando aqui, eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre isso. O que é, né, liderança de pensamento? É ideias, resultados, inspirar, ajudar as pessoas, né, a terem uma vida melhor. E eu acho que esse é o grande o grande benefício, né? Para todos. Eu acho que eu chego a me arrepiar porque eu acho que os líderes que estão, de repente, né, um pouco em cima do muro, eu devo fazer isso ou não, eu acho que isso ajuda muito na tua carreira, porque a partir do momento que você está ensinando, como o Eduardo falou, você vai absorver muita coisa, você vai conversar com muita gente. Eu acho que, às vezes, muitas pessoas estão até estagnadas num cargo, numa posição, ou em algo na vida delas, que às vezes é sair da zona de conforto e trocar conhecimento é algo que vai ajudar você a crescer muito, vai ajudar você a ser mais feliz, eu acho. Exato, exatamente. O Ser crescimento ele feliz, vai ocorrer naturalmente, né? Então, eu acho que, para mim, é isso, Eduardo. Não sei se faz sentido, não sei se você Poxa, concorda. para mim faz todo sentido. Eu acho que eu não estou falando aqui em nome da Pfizer, eu estou falando em meu nome aqui, mas o que eu vejo muito, e é muito incentivado pela Pfizer, que os funcionários sejam líderes de opinião e que tomem a liderança no mercado, nas ações, tentar ao máximo não copiar os outros, mas deixar que seja copiado, se quiser. Porque as inovações elas vão vir a partir do momento que eu tento fazer coisa diferente, eu erro. O erro é totalmente permitido, né? Errar rápido, errar barato, usando metodologia ágil, né? Metodologia agile, tentando fazer de uma forma que
as ideias, as pessoas ou as empresas tomem a gente como referência e não a gente seguir os outros, o que eles estão fazendo. E aí isso vai trazer muito problema? Vai. Você vai gastar mais dinheiro, vai errar mais, mas quando você acertar, você vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas, que é um caso, como você falou, da vacina. A gente realmente se orgulha muito de ter conseguido fazer isso no momento fez um diferencial na vida das pessoas e impactamos positivamente na vida das pessoas. Então, isso é bacana, mas isso só verá o que já era pronto, porque uma vacina, todo mundo tinha vacina a ser desenvolvida em 6 meses, onde você tem uma tecnologia de você mexer no RNA e ser todo um trabalho que teve que ser feito, uma tecnologia, foi de muito erro e tentativa. Então, na realidade, isso fez a diferença. Eu não precisei correr atrás de uma solução, a gente estava já no meio dessa solução. Então, acho que é isso, trazendo isso, né? O que eu vejo é que a pessoa que ela tenta aprender, tenta aprender, não, ela se coloca no momento de uma posição de ensinar, está aberto para o novo, questionar o que vem de novo, questionar o que você sempre fez. Será que eu posso fazer diferente, mesmo tendo dado certo nos últimos 20 anos? Será que eu posso fazer diferente? Ter essa mente aberta, eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Toda a Com diferença. certeza. E quando você conecta isso com os webinars, com os seminários, eu adoro ver webinars, seminários, ler artigos novos. Ontem eu estava lendo artigos da Harvard Business Review, da revista, falando então de técnicas de strategic sourcing. Putz, eu dou aula disso, mas eu falei, não, vou ler, vamos ver se tem alguma coisa diferente. Se eu estou falando besteira, se tem alguma... Então, eu não precisava estar lendo isso, eu posso ter uma posição arrogante e falar, pô, eu sou professor disso, acabou. Dou aula no MBA sobre strategic sourcing, eu vou ler. E você quer saber? Você lê, você tira a conclusão e fala, puxa, eu não tinha visto por esse lado. Pô, não, ó, tá certo o que eu estou falando. Então, eu acho que de novo, né, essa humildade de você ter, de dividir o seu conhecimento, de compartilhar, te coloca num lugar muito mais bacana do que você ser um baita arrogante, de falar, eu sei tudo, eu conheço, então me escutem. Esse não vai se transformar num líder de pensamento. Quem vai se transformar no líder de pensamento é quem tem a humildade de poder compartilhar com a intenção genuína de querer ajudar os outros. E de ter a humildade de falar, Lohan, você faz um baita trabalho, puxa, que bonito que você faz, que trabalho legal, que contribuição legal você está dando para as pessoas. E isso é óbvio que você está tendo o teu ganho. Então, isso é bacana, eu ter essa humildade de poder falar de verdade isso para o Lohan, ou ele falar para mim, Edu, puxa, eu te considero para caramba, acho que isso é um passo enorme. Para mim, é uma das principais qualidades de um líder de pensamento. Isso é muito interessante também. Desculpa, Lohan, pode falar, perdão. Não, eu queria só falar um pouquinho, porque eu peguei algumas frases, né, que eu acho que são importantes para a gente... Claro, fica à vontade. Líder de pensamento, eles podem inspirar as pessoas e promover mudanças ao assumir a posição de formadores de opinião, pois são fontes confiáveis de conhecimento e experiência em seu campo de atuação, né? Uhum. Então, eu acho que essa frase, eu acho que formar opinião, né? Aprender, ensinar, passar confiança, conhecimento, conteúdo bom, eu acho que isso é muito importante e eu vi o Eduardo fazendo muitas apresentações muito legais, inclusive a última foi online no nosso Supply Chain Summit. Muita gente, quando viu o nome do Eduardo, foi para lá. A apresentação do Eduardo foi virtual, teve mais gente que na apresentação do outro lado. E, Eduardo, você estava concorrendo com gente de peso, tá? Mas teve muita gente que viu o teu nome e foi para lá. Eu saí do outro lado, fui lá te dar um oi, justamente porque eu acho que, né, a gente aqui não está puxando um saco do outro, como se diz, mas não precisa disso. É legal ver isso, porque a gente tem essa conexão, né? E quando eu acho que isso é o legal, isso eu acho que eu gostaria que muita gente, né, acompanhasse de repente o que o Eduardo faz, Eduardo.
para ver, porque ele está sempre em eventos, está sempre aprendendo, sempre ensinando, tá? E é algo constante, né? Que eu acho que pode ajudar muita gente na vida em geral, mas acho que na vida profissional muito mesmo. E é algo que é muito legal e vai fazer muito bem tanto para a pessoa como para a empresa, as pessoas que trabalham ao teu redor. Então, isso é muito legal. Isso legal, é sensacional. E é bom entender também como líderes de pensamento fazem isso, porque não basta apenas a expertise em si no assunto e no seu setor, basta também essa humildade de passar isso ao próximo, para o próximo também aprender e conseguir evoluir junto com você. Isso eu digo nos colaboradores. E entender como vocês pensam, a clareza desse conhecimento, de ideias, de percepções apontados aqui são muito úteis para as pessoas que estão assistindo a gente e vão assistir esse episódio. E acho que, para mim, foi muito esclarecedor, me faz ter uma visão um pouco mais ampla sobre o assunto, além de compreender como vocês atuam, líderes nesse segmento. E, gente, infelizmente, a gente vai ter que chegar ao final desse episódio, perfeito. E eu agradeço a participação de você, Eduardo, agradeço a sua participação, Lohan. E é muito bom saber, como um diretor e um CEO and founder de uma das grandes empresas, você, Eduardo, uma das grandes empresas da Pfizer em si, do setor farmacêutico, eu espero te encontrar um dia e te dar um abraço por esse momento que a gente está vivendo. É sério, por mais que você está na Grécia, está longe, eu espero te conhecer pessoalmente um dia e aprender muito com você. Com certeza eu vou assistir seus vídeos, vou assistir suas aulas, vou assistir o seu conteúdo para aprender mais sobre o setor que você atua em si e como você atua nesse setor. Bom, agora eu deixo você se despedir, Eduardo, contando um pouquinho do que você aprendeu aqui, do que você tirou desse nosso episódio. Fica à vontade. Legal. Primeiro, queria agradecer o convite, obrigado. Para mim é um prazer poder conversar um pouquinho, encontrar com amigos aqui. É recíproco, Bruno, o abraço, quando a gente se encontrar, com certeza também. Sem dúvida. E você tem uma profissão que para mim me encanta também, né? De você estar na comunicação, para mim é um desenvolvimento, né? Isso, eu sou engenheiro travado e eu acho muito bacana isso, né? Inclusive casei com uma jornalista de tanto admirar a fala, né, das pessoas, assim, eu acho muito bacana isso, né? Mas eu acho que assim, a gente conversou bastante sobre isso, mas para mim, eu acho que o principal ponto aqui dessa conversa, e que eu espero que eu tenha conseguido passar, é as pessoas terem a humildade de compartilhar conhecimento. Eu acho que experiência, conhecimento, é assim que o nosso país vai melhorar, vai se transformar numa coisa mais bacana, uma coisa mais justa. Não dá para a gente ver a diferença que a gente tem, isso tanto social e toda essa polarização que a gente está vivendo. Então, eu acho assim, o conhecimento é o que vai fazer a diferença para o nosso país crescer e se tornar coisas melhores. Então, com certeza. O que eu acho que a contribuição que a gente pode dar é isso, é de pedir às outras pessoas que também, não é que precisa ter grandes conhecimentos, que tenham experiências pessoais ou profissionais, compartilhem, dividem, sejam humildes, porque isso é o que a gente tem de mais bacana para compartilhar, que é conhecimento. Então, aproveite isso, porque vai te dar um prazer muito grande e vai fazer um bem enorme para a tua alma, de você ver as pessoas que você ajudou, que você compartilhou, caminhando e indo mais longe que você. Então, puxa, acho que é isso que é bacana. E queria falar só uma coisinha. Claro, fica à vontade. Eu tava lendo outro dia um livro de um desses monges budistas, assim, e o cara tava falando, né, que as pessoas têm medo de morrer, né? Falando, pessoas têm medo de morrer. Ele falou, eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque eu compartilho meu conhecimento. E cada vez que eu compartilho meu conhecimento, eu deixo alguma coisa na cabeça de vocês. Então, eu tô falando isso, eu tô deixando um pouquinho de conhecimento pro Bruno. Então, quando eu morrer, você sempre vai falar, poxa, eu conheci um cara, o Edu, que me falou isso, e isso me trouxe, e aí eu continuo vivo. Então, na realidade, a gente não passa só a parte genética para os nossos filhos, a gente passa conhecimento. Então, a partir do momento que eu estou passando conhecimento, é como se eu estivesse passando um DNA de geração em geração para as pessoas continuarem perpetuando aquilo. Então, é uma forma de você permanecer vivo na vida das pessoas. Na mente e nos corações das pessoas. Na mente e nos corações das pessoas, exatamente. É isso mesmo. Pela experiência e pelo conhecimento que você agregou dentro da outra pessoa. Isso é bem interessante. É bem legal esse pensamento. E isso, para mim, faz
faz cada vez mais eu querer compartilhar. Total sentido. Obrigado por hoje, eu que agradeço. Obrigado pelo começo. Para mim é um prazer estar aqui, ainda mais com você e com você também, Lohan. E agora eu vou deixar a palavra com o Lohan para ele dar a despedida dele e verificar o que ele tirou, os insights que ele tirou desse nosso episódio. Lohan, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Eu acho que foi muito legal, né? O aprendizado aqui, eu acho que a razão que eu quis participar e a gente está trazendo agora, né, o W6 Insights é justamente para, principalmente, aprender. E eu acho que o Eduardo falou uma coisa super legal, que é a humildade. Humildade de errar, humildade de compartilhar, humildade de aprender. O Eduardo falou algo muito legal, né? Trabalha muitos e muitos anos no setor, está lendo todo dia, está se atualizando, está ensinando. Então, eu acho que a minha lição, a lição que eu levo, o meu aprendizado aqui, é humildade, é que a gente tem que estar, né, sempre aberto a aprender, a ensinar, a compartilhar conhecimento. Eu acho que tudo isso, ela vai ajudar a pessoa, né, igual eu falei, ser mais feliz, com mais sucesso, a poder ser o melhor no que ela faz também, né? Então, acho que isso é algo essencial. Eu sempre falo, né, para as pessoas que trabalham comigo, da minha experiência, não importa o que você faça, se você limpa banheiro, seja o melhor limpador de banheiro. Se você é um piloto de avião, seja o melhor. O que não importa, tudo, mas isso vai dar força, determinação da pessoa, e eu acho que o aprendizado que tive aqui hoje, legal, humildade, aprendi sobre isso também, e eu acho que, né, a gente precisa disso como ser humano, e eu sempre olho o lado humano, né, das pessoas, que isso não, muita gente olha liderança de pensamento para ser famoso, para ser muita coisa. Eu acho que não é isso. Eu estava olhando, Eduardo, os 10 maiores líderes de pensamento, né, com a Inc. Magazine. Eu estava olhando aqui, ó, tem o Dave Ramsey, depois nós temos a Christy White, John Gordon, Gary Vaynerchuk, Loli Daskal, Seth Godin, Tim Ferriss, Simon Sinek, Tony Robbins. O que eu vejo aqui, o Tony Robbins acho que é provavelmente o mais famoso, mas não são celebridades, não são pessoas, são pessoas que fizeram alguma coisa, acho que mais relevante para o mundo em geral, e não só pessoas que postam sobre um monte de coisas, mas eu acho que tem histórias, né? Se olhar para as pessoas que são mais influentes, né? São pessoas que tiveram que errar, como o Eduardo falou, tiveram, né, que fazer muita coisa, passar por muita coisa. Então, eu acho que é um processo, mas é algo que ajuda muito. Então, queria agradecer. Com certeza. O próximo episódio, a gente vai fazer semanal, então o Bruno é o nosso host, e a gente vai estar falando sobre S&OE, Sales Operation Execution. E eu agradeço a todos, muito obrigado, Eduardo. Obrigado a prazer estar aqui com você. E Bruno, parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado vocês. E, gente, uma despedida nunca é fácil, mas ela não vai ser permanente. Então, siga a gente nas redes sociais, perfeito, e acompanhe nossos insights. E como o Lohan falou, S&OE no próximo episódio é o nosso tema. Eu espero encontrar vocês lá. E obrigado a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.